Bolsonaro começou sua carreira militar muito antes da carreira política. O imbrochável não era lá essas coisas, fisicamente falando, apesar de sempre afirmar o contrário. Na década de 80, já como capitão do Exército, tramou um atentado à bomba para protestar contra os baixos salários dos militares daquela época. A coisa não deu muito certo, afinal, Bolsonaro nunca foi dotado de muita inteligência. Ele foi descoberto, preso e processado pelos seus pares. Ainda muito jovem, foi mandado para a reserva, vindo a se candidatar a vereador algum tempo depois. Bolsonaro rapidamente chegou ao cargo de deputado, e de lá não saiu mais. Boca suja, mal educado e preconceituoso, seu jeitão de típico bebum de botequim agradou a uma grande parcela da população brasileira que passou a idolatrar o feioso. Depois de muita baixaria na Câmara e entrevistas cheias de preconceito e violência verbal para redes de televisão, Bolsonaro finalmente se elegeu presidente em 2018. Mas o imbrochável, sempre que pode, não perde uma oportunidade para homenagear seu grande ídolo. Coronel Ustra, um dos maiores torturadores do regime militar de 64, responsável pela morte de centenas de pessoas. Contra o comunismo, pela nossa liberdade, contra o Foro de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Bolsonaro ficou sentado na cadeira de presidente da República até 2022, ano que finalmente terminou o seu mandato, e ele saiu fugido do país, para não ter que entregar a faixa para o vencedor das eleições, Luiz Inácio Lula da Silva. O mito ficou conhecido por promover o maior atraso que o país já viu em décadas. Os preços dos alimentos e combustíveis nas alturas, a péssima condução da saúde na pandemia de Covid, contribuíram para que Bolsonaro fosse perdendo popularidade. Mas o mito permaneceu com muitos apoiadores ao longo do seu governo. Gente que até os dias atuais defendem o seu péssimo governo. Atualmente, Bolsonaro está sendo processado por inúmeros crimes a ele atribuídos, entre eles, arquitetar e organizar um golpe de Estado, contribuir para a morte de mais de 700 mil pessoas durante a pandemia de Covid, roubo de joias, fraude em cartão de vacinas, uso da máquina pública para os próprios interesses, entre outros. O ministro Alexandre de Moraes, o Xandão, é o pesadelo de Bolsonaro, não dando trégua ao bucho de égua, e fazendo ele pular igual pipoca em panela quente. Logo saberemos o desfecho da história conturbada e cheia de tramóias de Jair Bolsonaro. Segundo me contaram, ele está a poucos passos de ir para a cadeia por uma longa temporada. Acabou, porra!